Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil, preparatório para o seu concurso público, para a sua carreira pública. E nós vamos falar hoje sobre os sujeitos do processo. Então nós ainda estamos na parte geral do nosso Código de Processo Civil, estamos analisando todas as questões relativas ao processo, ao direito subjetivo de ação, à jurisdição, competência, e hoje falaremos dos sujeitos do processo incorporados ali no livro 3 da parte geral do Código de Processo Civil. Muito bem, vamos começar então com os nossos estudos. Quem são os sujeitos do processo? Quando a gente fala de sujeitos do processo, dá a falsa ideia de que eu teria apenas uma relação bivalente, autor e réu, esses são os sujeitos do processo. Mas não, sujeitos do processo são todos aqueles que participam, direta ou indiretamente, da relação jurídica processual. Então, enquanto sujeito do processo, eu tenho o autor, eu tenho o réu, eu tenho advogado, eu tenho juiz, eu tenho serventuários da justiça, o perito, o oficial de justiça, o contador, o intérprete, os conciliadores, mediadores, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, todos aqueles que participam, direto ou indiretamente, da relação jurídica processual. Então, todos eles são sujeitos do processo, todos eles têm deveres, têm obrigações, têm direitos dentro da relação jurídica processual. Então, a gente vai trabalhar, a partir da aula de hoje, algumas características importantíssimas sobre esses sujeitos do processo que podem estar previstas aí na sua prova. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro sujeito, né? Talvez o sujeito mais importante, que são as partes. Quando a gente fala em parte, aí sim estamos falando de uma relação bivalente. Estamos falando do autor em individual, né, ou coletivamente, quando tiver permeado pelo litisconsórcio, e estamos falando do réu, igualmente individual ou permeado por litisconsórcio. Então, partes. Em relação às partes, o que é importante a gente assinalar? Primeiro, capacidade processual. O artigo 70 do Código de Processo Civil estabelece que toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Que tipo de capacidade nos remete o artigo 70? O artigo 70 fala da capacidade de fato, ou também chamada de capacidade de exercício. Aquele que se encontra no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Quando a gente fala do artigo 70, a gente tem que compatibilizar o artigo 70 com o disciplinado lá no Código Civil. O Código Civil estabelece duas formas de capacidade, a capacidade de direito e a capacidade de exercício, a capacidade de fato. Então, para ser parte, para ter capacidade processual, você precisa ter a capacidade de direito, que é aquela que todo mundo tem a partir do seu nascimento com vida, e a lei ainda resguarda a expectativa de direito do nascituro. Então, nasceu com vida, tenho capacidade de direito, e a partir do momento que posso exercer os meus direitos, a pessoa que se encontra no exercício dos seus direitos, eu tenho capacidade de fato, capacidade de exercício. Ou seja, quando atinjo a maioridade e não tenho nenhuma situação momentânea de ausência de exprimir a vontade, não sou pródigo, não tenho problemas de tóxicos, enfim, não estou lá no artigo 3º e no artigo 4º do Código Civil, no regime das incapacidades absoluta e relativa, eu tenho capacidade de exercício plena, posso responder plenamente pelos meus atos, significa que eu tenho capacidade processual, a capacidade de direito e a capacidade de fato, a capacidade de exercer os meus direitos. Muito bem. Algumas questões para a gente comentar sobre essa capacidade processual. Primeiro, a figura do incapaz. O incapaz, aquele que está relacionado no artigo 3º e no artigo 4º do Código Civil, o incapaz, para estar em juízo, ele deve estar ou representado, se ele for absolutamente incapaz, ou assistido, se ele for relativamente incapaz. Então, ele não consegue exercer livremente os atos da vida civil, ele precisa do representante ou do seu assistente. O incapaz sem representante, o réu preso, o réu revel, que teve citação ficta. O que é isso?
Citação é o ato de comunicação do réu no processo, certo? E essa citação, ela pode ser real, quando eu tenho certeza que o réu foi citado, ou seja, quando ele assina o nomezinho dele no mandado de citação, mas ela também pode ser uma citação ficta, também chamada de citação presumida. A citação ficta ou citação presumida é aquela que eu não tenho certeza que o réu foi citado. Quais seriam essas hipóteses? Citação por edital e citação por hora certa. Aguenta aí um pouquinho que a gente vai falar sobre essas formas de citação nas nossas próximas aulas. Então, o incapaz que não tem representante legal, o réu preso ou o réu que foi citado por edital ou citado por hora certa, o que vai acontecer? O juiz, de acordo com o artigo 72 do Código de Processo Civil, determinará um curador especial. O que esse curador especial vai fazer? Ele vai cuidar do processo. Ele vai conduzir o processo porque o incapaz não tem representante, porque o réu é preso ou porque o réu é revel, não apresentou contestação e foi citado de forma ficta. Então, será nomeado um curador especial para acompanhar a relação jurídica processual. Muito bem. Sobre pessoa jurídica, artigo 75, a pessoa jurídica também exige o seu representante legal. Então, nós temos a representação de todas as pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado, arroladas ali no artigo 75. Então, a pessoa jurídica também precisa do representante legal. Ela tem direitos da personalidade, mas para se fazer presente no polo ativo ou no polo passivo em um processo, é necessária a presença do seu representante legal. E mais uma observaçãozinha a respeito da capacidade processual diz respeito ao cônjuge e ao determinado no artigo 73 do CPC. O que diz o 73? O 73 diz que toda vez que você tiver uma ação que envolva um direito real imobiliário, salvo se o regime de casamento ou de união estável não for o da separação de bens, você precisa da chamada outorga uxória. Outorga uxória, vênia conjugal, autorização para estar em juízo. Então, o artigo 73 determina aquelas hipóteses envolvendo direito real imobiliário. Então, uma situação de uma usucapião, uma situação de uma reintegração de posse. Se você é casado, se você tem uma união estável, sob qualquer regime que não seja a separação de bens, para demandar em juízo ou para responder a esse processo, você precisa da autorização do seu cônjuge, da autorização do seu companheiro, que é a chamada outorga uxória ou vênia conjugal. Então, a outorga uxória ou vênia conjugal é só para as ações envolvendo direito real imobiliário e desde que o seu regime de casamento ou união estável não seja a separação de bens. Aí, para demandar em juízo, você precisa desse consentimento do cônjuge ou do companheiro. Consentimento esse que pode ser, inclusive, suprido por decisão judicial. Vamos lá. Falando da capacidade processual, vamos falar também dos deveres das partes. As partes têm um rol de deveres, um rol estabelecido no nosso CPC, dos quais é importantíssimo a gente estabelecer que o dever de colaborar com o processo, o dever de cooperar com o processo, de não tumultuar a relação jurídica processual, de prestar a verdade, de estabelecer um depoimento condizente com a realidade dos fatos, de auxiliar a solução do conflito de interesses, são alguns dos deveres relacionados às partes, tanto ao autor como ao réu, dentro da relação jurídica processual. E desses deveres surgem algumas responsabilidades das partes. Então acompanhe lá, artigo 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé, como autor, réu ou interveniente. Então não interessa qual é o polo que você ocupa, se você é o autor, se você é o réu. Agiu de má-fé, vai responder por perdas e danos. E ali no artigo 80, então vamos analisar quais são as hipóteses de litigância de má-fé, as quais resolve-se por perdas e danos. Vamos lá. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incorreto
incontroverso. Uma pretensão contrária à disposição legal é litigância de má-fé. E uma pretensão sobre um fato incontroverso, aquele fato onde não há mais a controvérsia. Eu tenho uma ação de cobrança, cobro 10 mil reais de você. E você, no momento oportuno, consente pelo pagamento de 4 mil. Você disse que você realmente me deve 4 mil. Esses 4 mil, se eu estou pedindo 10 e você concede 4, esses 4 são incontroversos. A gente vai continuar com o processo para descobrir se além dos 4 você ainda deve me pagar mais os 6 ou se não deve me pagar mais nada. E daí eu proponho a cobrança desses 4. Ora, esses 4 são incontroversos. É uma pretensão que não admite mais a postulação. Então, deduzir pretensão contrária a texto de lei ou sobre fato incontroverso. Alterar a verdade dos fatos, isso gravíssimo, não só pode acarretar a litigância de má-fé, mas também uma responsabilidade criminal em razão da adulteração da verdade dos fatos. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal também é litigância de má-fé. O autor, o réu ou o terceiro que opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Percebam que não é a resistência à pretensão. A resistência à pretensão às vezes é natural do réu, ou por uma resistência à pretensão do autor. Então, diante da resistência, ele pode se defender, ele pode contestar, ele pode levar as provas em juízo, enfim, todos os direitos e garantias previstas pelo devido processo legal. Mas opor resistência ao andamento do processo, litigância de má-fé. Também é litigância de má-fé proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, aqueles requerimentos protelatórios, os embargos protelatórios, recursos sem qualquer fundamento, apenas para ganhar tempo no processo, é litigância de má-fé. E o autor, réu ou terceiro interveniente que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Então, todo e qualquer recurso manifestamente protelatório também é punido pela litigância de má-fé. E toda vez que o juiz, que você alegar a litigância de má-fé da outra parte, o juiz reconhecer essa litigância de má-fé, será aplicada uma multa de 1 a 10% sobre o valor da condenação pela litigância de má-fé. Então é muito importante a gente descobrir essas hipóteses, não só para fazer a nossa prova, mas principalmente na vida prática, as hipóteses de litigância de má-fé. Muito bem, vamos falar sobre um tema inerente às partes, a partir lá do artigo 98 do Código de Processo Civil, que é a chamada gratuidade da justiça, a assistência judiciária gratuita. A assistência judiciária gratuita que era regulamentada pela Lei 1050 de 1960, que foi absolutamente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015. Por quê? Porque o Código de Processo Civil de 2015 incorporou o benefício da assistência judiciária gratuita dentro da sua codificação. Então vejam que interessante. O benefício da assistência judiciária gratuita, que antes ele era requerido com base nessa legislação esparsa, uma legislação bastante antiga, e era requerido apenas na integralidade, então a pessoa comprovava que não tinha condições de arcar com as custas do processo, pedia assistência judiciária gratuita, o juiz deferia, ela não pagava nada no processo, nem custa, nem perícia, nem nada. O que acontece com esse benefício da assistência judiciária gratuita? Acompanhe ali o artigo 98. A pessoa natural ou jurídica, pessoa jurídica também pode pedir o benefício da assistência judiciária gratuita. Brasileira ou estrangeira, lembrem da igualdade de tratamento entre o brasileiro e o estrangeiro domiciliado no Brasil ou no exterior, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais, honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Só que quando o artigo 98 estabelece esse direito à gratuidade da justiça em razão dos honorários, das custas, das despesas processuais, ele o faz de forma fracionada. Olha que interessante. Essa forma fracionada significa que o teu cliente, o autor, muitas vezes ele tem dinheiro para pagar as custas iniciais do processo.
Vamos supor que as custas iniciais do processo remontem ali R$150. Ele paga os R$150 e continua a relação jurídica sem o benefício da assistência judiciária gratuita, porque ele tem o dinheiro para pagar os 150. Aí chega um dado momento do processo e é requerida uma perícia de R$6.000 são os honorários do perito. Esses R$6.000, o teu cliente, o autor, não tem como pagar. Mas é uma perícia importantíssima sem a qual não consigo resolver o conflito. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pedir a assistência judiciária gratuita para esse fim específico, para a perícia. Então, esse sistema fracionado do benefício da assistência judiciária gratuita, ele facilita a prestação jurisdicional, porque às vezes algumas custas eu posso ter condições de pagar, outras nem tanto. Então, para essas que eu não tenho condições de pagar, aí sim eu peço o benefício da assistência judiciária gratuita. Então, esse benefício da assistência judiciária gratuita, ele vem incorporado no artigo 98 com vários incisos, vários parágrafos interessantíssimos para a fixação do benefício da assistência judiciária gratuita. Só que dentro do capítulo que fala da assistência judiciária gratuita, a gente tem o artigo 99, que traz no seu parágrafo 3º uma indicação bastante polêmica, que foi muito polemizada pela doutrina, que é o seguinte: o parágrafo 3º do artigo 99 determina que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Olha só que interessante. Pessoa física ou pessoa jurídica pode pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, ok? E isso é pedido no início do processo ou quando acontecer a situação que a parte não possa pagar, justamente pela definição fracionada desse benefício, pela possibilidade fracionada desse benefício. Mas no parágrafo 3º significa que se eu sou pessoa natural e eu preencho aquela declaração de hipossuficiência econômica de próprio punho, essa declaração de hipossuficiência econômica presume-se verdadeira. É a presunção da veracidade da alegação de insuficiência econômica. É claro que, sendo uma presunção estabelecida aqui nesse dispositivo, é uma presunção relativa e, portanto, admite prova em contrário. Então, a outra parte, ou até mesmo o juiz, pode requerer a comprovação dessa insuficiência de recurso, justamente para evitar que o Instituto da Assistência Judiciária Gratuita seja banalizado. Então, o juiz pode requerer, a outra parte pode solicitar ao juiz que a parte que pediu o benefício comprove que não tem recursos para pagar o processo todo ou uma parte dele. E se as partes não requererem ou se o juiz não requerer de ofício, presume-se verdadeira pelo simples fato de você ter assinado que você não tem condições de pagar. Então é uma situação bastante polêmica aí na doutrina, mas é a regra geral. Assinou a declaração de hipossuficiência econômica, presumidamente você não tem condições de assumir os encargos do processo. Admite prova em contrário, que poderá ser requerida pela parte ou pelo próprio juiz. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de pluralidade de partes. A pluralidade de partes é o chamado litisconsórcio. Nós temos o chamado litisconsórcio ativo, que é a pluralidade no polo ativo, pluralidade de autores. Nós temos o litisconsórcio passivo, que é a pluralidade de réus. Nós temos o litisconsórcio misto, que é a pluralidade tanto de autores como de réus. Nós temos o litisconsórcio necessário, onde é obrigatória a citação de todos os envolvidos naquela relação jurídica processual, como é o caso, muitas vezes, de algumas ações possessórias. Nós temos o litisconsórcio facultativo, onde não é necessária a citação de todos os envolvidos naquela relação. Então, temos várias formas de classificação do litisconsórcio, da pluralidade de partes. E o artigo 113 vem nos definir o que vem a ser esse litisconsórcio, quais são as hipóteses nas quais ele se concretiza na relação jurídica. Então, diz o 113, 2 ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Então, situações de comunhão, situações de composse, de situações de copropriedade.
quando entre as causas houver conexão ou pelo pedido ou pela causa de pedir. Então, eu tenho uma demanda e você protocola uma demanda conexa em relação ao meu pedido ou à minha causa de pedir, pode atuar em litisconsórcio comigo, ou quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. São as hipóteses que viabilizam o litisconsórcio, tanto ele necessário, facultativo, o litisconsórcio unitário, o litisconsórcio simples, enfim, várias modalidades de pluralidade de partes que nós temos dentro do nosso ordenamento. E já que falamos de litisconsórcio, como em relação ao litisconsórcio não houve uma alteração tão profunda na nossa codificação, vamos falar da intervenção de terceiros. Essa sim teve uma grande modificação na nossa codificação processual. A intervenção de terceiros, o que é? Os terceiros não são sujeitos do processo. Os terceiros são estranhos, não são partes, não são serventuários da justiça, são estranhos, mas que por alguma razão acabam tendo que intervir ou acabam intervindo na relação jurídica processual. Então, eles não sabem muitas vezes da existência dessa relação, mas por alguma razão passam a integrar o conceito de sujeitos do processo. Sobre as modalidades de intervenção de terceiros, o que nós temos que comentar? Muito bem. No CPC de 73, nós tínhamos 5 modalidades de intervenção de terceiros: assistência, nomeação, autoria, chamamento ao processo, denunciação da lide e oposição. Dessas 5 modalidades, a oposição foi excluída do rol de intervenção de terceiros. Então, hoje, falar em oposição, ela está num capítulo próprio do livro dos procedimentos especiais. Então, ela não é mais modalidade de intervenção de terceiros. E a nomeação à autoria também foi banida do nosso ordenamento. Por que a nomeação à autoria foi banida do nosso ordenamento? Bom, a nomeação à autoria, como o próprio nome já diz, ela servia, no caso, para regularizar o polo passivo da demanda, regularizar o réu. Acontecia muito naquelas hipóteses nas quais eu tinha um problema entre uma propriedade ou algum bem, e esse bem, essa propriedade, era administrado por um detentor. E a parte prejudicada acionava uma demanda contra o detentor. Ora, o detentor não era nem proprietário nem possuidor. Ele poderia ficar no polo passivo? Não. O que ele fazia? Entrava com a intervenção de terceiros na modalidade nomeação à autoria. Só que a nomeação à autoria, ela era a única modalidade de intervenção de terceiros que precisava ser aceita pela outra parte. E se ela não fosse aceita, a ação continuaria tramitando contra o detentor, por mais esdrúxulo que isso possa parecer. E daí qual foi a ideia do legislador? Bom, esse instituto da nomeação à autoria era pouquíssimo utilizado, mesmo sob a vigência do CPC de 73. E como ele servia para regularizar o polo passivo, dentro dessa visão de desburocratização, de desformalização, de economia processual do Código Novo, o legislador teve a seguinte ideia: vamos instituir um procedimento interno de correção do polo passivo. Então ele eliminou o Instituto de Intervenção de Terceiros, Nomeação à Autoria, e o que ele fez? Ele inseriu no artigo 338 e 339 do CPC, logo abaixo o artigo que fala da contestação, ele inseriu a possibilidade de correção automática do polo passivo. Como é que funciona isso? Bom, você aciona uma demanda contra um réu, aquele que supostamente causou a sua lesão. O réu é citado e em sede de contestação ele fala: juiz, fui arrolado como réu, porém sou parte ilegítima. Aí o juiz vai perguntar para ele: você sabe quem é a parte legítima? Quem foi o causador dessa lesão? Sei, foi o fulano de tal. Automaticamente comprovando essa relação, o processo exclui o primeiro réu e é conduzido em relação a esse fulano de tal. Então é uma correção interna automática do polo passivo. Numa segunda hipótese, se o réu citado fala para o juiz: não sou parte legítima para figurar como réu, prova isso.
O juiz vai perguntar, mas você sabe quem é o verdadeiro réu? E o réu não souber, o que o juiz faz? Ele intima o autor para o autor em 15 dias corrigir o polo passivo arrolando o verdadeiro réu. Então é um sistema de correção da relação processual visando o polo passivo. Então não temos mais nomeação autoria, temos esse sistema de correção, que não é intervenção de terceiros, é apenas uma regularização interna. Então o que vai acontecer, o que acontece, efetivamente, com os terceiros intervenientes no novo CPC? Nós continuamos com 5 modalidades de intervenção de terceiros: assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, as mesmas modalidades do CPC de 73, e o legislador insere o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e insere a figura do amicus curiae. Então vamos lá. Assistência. Primeira modalidade de intervenção de terceiros. A assistência está lá no artigo 119 ao artigo 124 e ela acontece quando se tem interesse jurídico. Assistência, ela é base do interesse jurídico. Para que você seja assistente de alguém, assistente do autor ou assistente do réu, você tem que ter um interesse jurídico, que a sentença seja favorável ao autor ou favorável ao réu, aquele que você está assistindo. O que acontece frequentemente nas hipóteses de sublocação. Você tem lá uma pretensão do proprietário contra o locatário, e essa locação ela foi feito um novo contrato, foi feita uma sublocação, você, sublocatário, tem interesse que o locatário saia vencedor daquela ação. O que você faz? Ingressa como assistente. Você tem interesse jurídico que o autor ou que o réu saia vitorioso dessa ação. Denunciação da lide. Denunciação da lide, a partir do artigo 125 ao artigo 129, é quando você sofre os efeitos da evicção ou quando aquele que está obrigado por lei ou por contrato a garantir o direito de regresso. Então você denuncia a lide, o que acontece via de regra nas ações envolvendo concessionárias, seguradoras, você denuncia a seguradora porque ela, a seguradora, está responsável por arcar com o prejuízo praticado por você em relação ao seu patrimônio, em relação ao seu bem. O chamamento ao processo, do artigo 130 ao artigo 132, é quando se tem solidariedade passiva. Solidariedade passiva. Então, quando você tem solidariedade passiva, você chama ao processo os demais co-obrigados para responder junto com você aquela obrigação que todos se comprometeram, que todos assinaram. Os novos, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o que é? Pode ser requerido no processo de conhecimento, na fase cognitiva, na fase de cumprimento de sentença, pode ser requerido na fase recursal, no processo de execução e vai ser requerido toda vez que a continuidade da pessoa jurídica naquele processo constitua um obstáculo para o recebimento da sua pretensão. Então, independentemente de utilizarmos a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que é aquela esculpida no artigo 50 do Código Civil, ou a teoria menor, que está prevista no artigo 28, parágrafo 5º do CDC, independentemente de uma ou de outra teoria, o Código de Processo Civil criou um verdadeiro incidente processual para que esses terceiros, os sócios dessa sociedade, ao qual estou pedindo a desconsideração, sejam incorporados na relação jurídica e sejam responsáveis pelos atos praticados por essa pessoa jurídica. Então, o incidente vai promover o afastamento da pessoa jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. Essa é a função do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E por que ele é uma intervenção de terceiros? Porque sai a pessoa jurídica e entram a pessoa dos sócios. E o último instituto de intervenção de terceiros é a figura do amicus curiae. O amicus curiae, que está previsto no artigo 138, já era uma prática utilizada, já era consolidado na doutrina, na jurisprudência, até na prática forense,
mas não tinha uma previsão no Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil fez a previsão da figura do amicus curiae enquanto um amigo do juízo, né? Aquele que ajuda o juiz, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, que tem um conhecimento técnico específico para desenvolver algum problema, alguma situação, algum conflito de interesses. Então, os amicus curiae, via de regra, se compõem de organizações ou entidades de classe. Então, a OAB figura como amicus curiae, muitas vezes o Banco Central, muitas vezes a Comissão de Valores Imobiliários, o CAD, o INPI, mas nada impede que pessoas físicas ou outras pessoas jurídicas também figurem como amicus curiae. O amicus curiae é aquele que vai ajudar o juízo a resolver o conflito de interesse, porque ele tem um conhecimento técnico específico sobre aquela relação jurídica. Então, essas são as 5 formas de intervenção de terceiros e terminamos por aqui sobre as partes, mas ainda temos que falar sobre outros sujeitos do processo, o juiz, o advogado e os demais serventuários da justiça. Então, eu te espero na nossa próxima aula para a gente continuar falando dos sujeitos do processo.